Fala, minha galera, fala, minha tropa, preparada aqui do Objetivo Concursos. Professor GD na área, professor Giovanni Dias, sejam muito bem-vindos a esse mega evento, Operação Federal, né? Para você que vai fazer o concurso, por exemplo, aí da PRF, e também serve para você que vai fazer qualquer outro concurso que tenha lá na prova, é claro, tá? O Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Tranquilidade. Pessoal, nós vamos debater agora, tá? Vamos trabalhar sequência de blocos relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro, especificamente na parte que trata dos crimes, tá? Dos crimes em espécie, dos crimes em geral. A gente vai falar aqui dos crimes de trânsito, tá bom? E todas as suas disposições preliminares e etc. Então, fica comigo, a gente faz aqui, pessoal, o evento na modalidade de gravação de blocos, tá? Então não há nenhuma interação durante a gravação dos blocos, tá bom? Para ter a maior objetividade possível com vocês. Muito obrigado, você que está ao vivaço aí, está interagindo aqui conosco com o melhor curso preparatório do Brasil, Objetivo Concurso. Então vamos lá para o nosso primeiro bloco. 3, 2, 1. Fala, galerinha, show do Objetivo Concursos. Professor Giovanni Dias na área, professor GD na área. E agora a gente vai resolver, a gente vai debater, tá? Os tópicos relacionados aos crimes de trânsito, tá? Como essa aula, ela também parte de uma continuação lógica do CTB, tá? Você vai encontrar no material, neste material dessa aula, uma partezinha antes aqui dos crimes de trânsito, tá? Para leitura, tá? Então pega essa partezinha antes, faz uma breve leitura para fixar o conteúdo final do capítulo, né? Do título, na verdade, anterior, tá certo? E a gente já ingressa aqui na parte dos crimes de trânsito. Então essa partezinha final que ficou faltando aí do capítulo anterior, tá certo? Você pega aí pela mera leitura, não tem muito o que trazer de detalhes para vocês. Então a gente vai pegar desse bloco aqui, tá? E uma sequência de blocos até encerrar toda essa parte de crimes de trânsito. Esse é o nosso objetivo. Tranquilo? Show de bola? Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode entrar em contato aí pelo chat, pelo suporte, que eu estou a postos para resolver. Então vamos lá. Pessoal, dentro do CTB a gente tem também, ó, a chamada parte especial, tá? Parte especial. O que é a parte especial, galera? A parte especial de um código, quando a gente fala, por exemplo, Código Penal Militar, Estatuto do Desarmamento, a parte especial é a parte que descreve as condutas relacionadas aos crimes. Então, eu tenho também a parte especial dentro do CTB. Essa parte aqui do 291 ainda não está falando propriamente de crime. Não está falando de crime propriamente dito, tá? Ela fala de disposições gerais. Mas nós vamos trabalhar aqui os crimes no aspecto geral. O que nós temos aqui, ó? Artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos nesse capítulo, nesse código, perdão, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se esse capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 de 95, no que couber. Então, olha que legal, pessoal. O que é que eu vou aplicar, pessoal? Ó, eu pego aqui o CTB, tá? Que trata do que o CTB? O CTB fala de trânsito, né? É claro. O CTB, ele vai falar de trânsito, beleza? Só que eu posso aplicar subsidiariamente o que, ó? O Código Penal, tá? O que é que ele coloca aqui na ordem, ó? Código Penal, o código de processo penal e a lei 9.099 de 95, a lei que trata do juizado criminal especial, tá? O GCRIM. Beleza? Então, ó, bem tranquilo. CTB, no aspecto geral relacionado aos crimes, eu aplico, por exemplo, a parte geral do Código Penal, posso aplicar, tá? Para saber quando foi que houve, por exemplo, um crime doloso, culposo, omissão, ação, tempo do crime aqui de trânsito, tudo isso está lá na parte geral do Código Penal.
Quanto à questão procedimental, abertura de investigação, de inquérito, etc., aí eu vou usar o Código de Processo Penal, tá? Para avaliar se realmente aquela conduta do motorista foi culposa ou não, tá? E também, em alguns casos, não absolutamente, mas nos casos cabíveis, eu também posso utilizar a Lei 9.099, que trata do GCRIM, do Juizado Especial, para aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Como a gente não vai falar aqui, pessoal, em contravenção, a gente vai falar em crime, então, crimes de menor potencial ofensivo com pena máxima não superior a 2 anos. Tá bom? Tranquilo? Então, Código de Trânsito Brasileiro vai utilizar, vai se valer dessas outras 3 normas também. Vamos lá então. Ó. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, tá? Da lei o que, pessoal? Da Lei 9.099. E olha que legal, pessoal. Se a gente for trazer para vocês o que é que fala, o que é que discorre, né? Esses artigos. Então a gente pega o seguinte: o artigo 74, o artigo 74, ó, o artigo 74, tá? Só para você se situar aqui, da Lei 9.099, fala da composição de quê? Composição dos danos civis, tá? Então, eu posso aplicar a composição dos danos civis, tá? Eu posso aplicar também o 76. O 76 fala de quê, professor? O 76 vai falar, pessoal, da questão da representação, tá bom? Da representação da propositura aí pelo Ministério Público da pena restritiva de direito ou multas, tá certo? Então, aqui há uma propositura, pode haver uma propositura da pena restritiva de direito ou multa, tá? Que diz respeito a 76. E o artigo 88, pessoal, ele vai trazer quanto à questão da representatividade, tá? 88 ele fala quanto à questão da representatividade. Então, o que é representatividade? Ó? Ele trata que nessas hipóteses do 88, tá? Dependerá de ação penal, né? Da representação da ação penal. Então, eu posso aplicar esses artigos aqui dentro do CTB. São artigos que vão beneficiar o indivíduo. Por exemplo, se ele entra pelo 88, vai depender de representação da ação penal para que essa ação possa ser realmente efetivada. Tá bom? Então, lembra, os 3 institutos que podem ser aplicados aqui, ó, tá? Dentre outros do GCRIM. Mas o que é que essa norma fala? Esses 3 institutos, eles não serão aplicados nos casos de... Então, ó, então vamos lá. Aplica seus crimes de trânsito de lesão corporal culposa, o disposto nos artigos 74, 76 e 78, exceto se o agente estiver. Então, o cara cometeu lá, ó, uma lesão corporal culposa, tá? Esses crimes específicos de trânsito, lesão corporal culposa. Então, ó, eu aplico o disposto no 74, 76 e 88, que são benefícios que a 9.099 dá. Eu aplico o disposto nela em todos os casos, exceto quando, primeiro, sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que em direção de veículo automotor, você bateu em alguém e dessa batida você gerou uma lesão corporal culposa em direção de veículo automotor. Então você gerou uma lesão corporal culposa. Só que você tinha tomado umas. Você estava sob influência de álcool. Eu posso aplicar o benefício do GCRIM? Eu posso, por exemplo, aplicar a propositura da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito ou multa? Não posso. Eu não posso porque a própria lei, o próprio Código de Trânsito me barra aqui, tá bom? Então não posso trazer aí essa substituição, porque eu não posso ser amparado por esse benefício, porque eu estava embriagado. Segundo ponto, que vai barrar esses benefícios aqui.
participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. Então, meu amigo, se você comete, e olha o crime específico, cometeu o crime de lesão corporal culposa, é o crime específico para esses casos aqui, tá? Mas você estava, ó, disputando corrida no racha, também não vai ter direito a esses benefícios, os 76, 74 e 88, tá? Você tem direito aos outros benefícios da 9.099, mas não desses aqui, tá bom? E por último, transitando em velocidade. Opa, passar aqui. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora, tá? Então, se a via lá, o máximo era 110 quilômetros por hora, e tu estava transitando aqui na via em 170, por exemplo, só um exemplo, aqui passa mais, né? 170, por exemplo, quilômetros por hora. Então, galerinha, já não se aplica também esse benefício se você causar uma lesão corporal em alguém, tá? Em direção de veículo automotor. Por quê? Galera, olha o que é que a banca joga para te confundir. Ela tira 50% a mais, ela tira esse termo e bota 50, ou ela tira 50 quilômetros a mais e bota 50% a mais da velocidade máxima. Então, não é 50% a mais, é 50 quilômetros a mais. Se a via é de 60 e você estiver rodando aí 111 por hora, 111 quilômetros por hora, passou, ó, passou de 50, tá? Então, se você exceder em velocidade superior à máxima permitida em 50 quilômetros por hora, precisava ser só 110, né? Já também não teria mais o benefício aqui relacionado a esses artigos lá da 9.099, entendeu? Então são três situações que, se você incorrer nessas situações, esquece os benefícios do artigo 74, 76 e 88 do GCRIM. Belezinha? Show de bola? E olha que legal, ó. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º desse artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da ação da infração penal, tá? Então, ó, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º desse artigo, ó, nessas hipóteses que a gente acabou de ver, tá? Se você estava sob influência de álcool, se você estava participando de racha, né, corrida, ou em velocidade superior à máxima em 50 km por hora, deve ser aberto, ó, o próprio código traz, deve ser instaurado inquérito policial. Deve. Então não é pode. A questão ela muda, tira o deverá e bota poderá. Não é poderá, é deverá. Deverá ser instaurado inquérito policial nesses casos. Beleza? Show de bola? Tranquilo, né? Então, pega lá a regra geral, tá? Eu posso aplicar Código Penal, Código de Processo Penal e a 9.099, só que alguns institutos da 9.099 para o crime de lesão corporal em direção de veículo automotor, né? Lesão corporal culposa em direção de veículo automotor. Eu não aplico esses artigos nos três casos que a gente viu. Então, isso é muito cobrado em prova. E sempre que incorrer nos casos do parágrafo 1º, a autoridade deve abrir inquérito policial para investigar o fato. Tá bom? Parágrafo 4º. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Decreto-Lei 2848 de 1940. É o Código Penal, né? Dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Tá bom? Então, fixação de pena base, pessoal, vai pegar lá da parte do Código Penal brasileiro, onde fica lá a partezinha, ó, das penas, tá? Das penas, beleza? Então, é aqui que ele vai tomar por base a fixação da pena específica para o ato delitivo que aconteceu. Beleza? Então, é aí, por exemplo, um caso específico, concreto, onde eu vou utilizar o Código Penal brasileiro para aplicação, tá, da punição. Então, ó, a suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades, tá? Então, pessoal, ó, eu dentre as punições previstas, eu tenho também o quê?
que a gente já viu lá atrás, ó. Eu tenho uma suspensão ou proibição de se obter o que, pessoal? Permissão, vou botar só o Pzinho, ou a CNH, né, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Então, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as outras penalidades. Então, por exemplo, imagina que ele pega aqui uma pena privativa de liberdade porque matou alguém em direção de veículo automotor culposamente. É um dos crimes que existe aqui. Ele vai ficar isento das medidas administrativas cabíveis, das penalidades lá administrativas? Não. Por quê? Porque as infrações aqui, pessoal, elas vão acumular, tá? Não quer dizer que você está sendo punido duas vezes, não quer dizer isso. Mas você é punido na esfera penal, que aqui trata-se de crimes, bem como a esfera administrativa, tá? Que é a parte lá inicial que a gente viu, tá bom? Então, aqui ele vai ter aqui essa punição em ambas as esferas. Então, as penalidades podem ser cumulativas, sim ou não? Podem ser cumulativas, tá bom? Beleza? Então, não é porque ele já pegou uma suspensão que ele não pode agora pegar uma pena privativa de liberdade, tá? Não é assim que funciona. Vamos lá. Próximo ponto, ó. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 a 5 anos. Galera, ó, 2 meses, eu sempre boto, ó, 2M, 5A, tá? 2M, 5A. Por quê, galera? Ó, penalidade de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação, tá? Ele não vai dirigir. Para dirigir veículo automotor tem a duração de quê? De 2 meses a 5 anos. Tá bom? Qual a duração? 2 meses a 5 anos. Qual a duração? Suspensão e proibição, 2 meses a 5 anos. Lembra disso, isso aqui cai demais. Ele vai botar 2 anos a 5 anos. Ele vai botar de 3 meses a 5 anos. Ele vai botar de 5 meses a 2 anos. Para te confundir. Então, pega 2 meses a 5 anos, tá? Esse prazo aqui dessa penalidade. E é o que ele diz aqui, ó. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação. Olha que interessante, pessoal. Houve, né, a sentença condenatória, expedida, logicamente, pelo juiz. Qual é o prazo para a entrega do documento? Então, ele foi suspenso. Ele foi suspenso. Ele não pode mais dirigir durante um determinado prazo. Qual é o prazo para a entrega desse documento? Então, lembra, ó, prazo de 48 horas, tá? Então, ele será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira nacional de habilitação. Certo? Então, veja, pessoal, aqui é a autoridade o quê? A autoridade policial ou judiciária? Judiciária, tá? Então, você não entrega a tua habilitação ou permissão para a autoridade policial, isso não existe. E as bancas jogam lá o termo policial. Autoridade policial. Não, é autoridade judiciária, beleza? Que você vai entregar. E para a gente encerrar esse nosso bloco, né? A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. Meu amigo, imagina lá, tu sofreu essa penalidade de suspensão e dirigir veículo automotor, tá bom? Sofreu a suspensão ou proibição de obter carteira ou permissão para dirigir. Quando é que vai começar a contar? Quando você sai do sistema prisional, tá? Por quê? Meu amigo, se tu tá preso, tu não vai poder dirigir de forma alguma, né? Então não teria nem cabimento essa suspensão, se você já não poderia dirigir. Então ela só começa a contar após o quê, pessoal? Após você se retirar do estabelecimento prisional. Enquanto você estiver recolhido, não tá contando. Belezinha? Show de bola. Tamo junto, pessoal. Até o próximo bloco. Valeu! Fala, minha galerinha show do YouTube, professor GD na área. Então, essa é a gravação de blocos, tá? Que a gente vai trabalhando especificamente
no que mais importa, no que mais interessa aí para a tua prova. Beleza? Sejam muito bem-vindos. Você que chegou agora na nossa live. Galera, você que não conhece ainda o Objetivo Concurso, eu te convido a conhecer o curso preparatório que vai te levar até a aprovação, tá? Lado a lado, vai pegar na tua mão e te entregar lá na linha de chegada, tá certo? Rumo à aprovação. Não se preocupe, porque o Objetivo Concurso tem todo o suporte capaz de levar você realmente à realização do seu sonho. Aqui no Objetivo, pessoal, você pode fechar o seu pacote completo aí dentro da assinatura do Objetivo Play, tá? Um valor, e tá um valor sensacional, tá certo? Tá um valor, pessoal, pelos benefícios que a plataforma traz, nunca visto aí no mundo dos concursos, tá? Então assine o Objetivo Play, tem acesso ao melhor conteúdo irrestrito, tá? Para aí os concursos cabíveis, os concursos, né, que o Objetivo dispõe. Carreiras policiais, carreiras administrativas e dentre outras carreiras, beleza? Você também que não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva aqui no canal do Objetivo Concurso e nos siga aí nas nossas redes sociais, belezinha? Professor, mas eu quero um curso para PRF isolado, eu não quero assinatura, eu quero o curso para PRF isolado, não quero fazer assinatura do Objetivo Play. Tem como? Tem também. Você pode ir lá adquirir o seu curso completo, tá bom? Aqui você vai ter teoria, aqui você vai encontrar também, pessoal, um material em PDF direcionado para o teu concurso, tá? Então não se preocupe que você está em boas mãos. Tamo junto? Belezinha? Então vamos continuar, tá? Aqui com as nossas gravações. 3, 2, 1. Fala, galerinha show do Objetivo Concursos. Professor GD na área, continuando com o nosso TTB, Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, ó, no bloco anterior, nós entramos lá na parte dos crimes, tá? Dos crimes. Só que ainda estamos aonde? Nas disposições iniciais, ou nas generalidades, ou das disposições gerais, tá bom? Beleza? Que cada lei trata de um jeito, né? Aqui ele fala disposição geral, tá bom? Mas é aquela parte inicial, introdutória, tá certo? E basicamente aí todas as leis, todas as normas. Então, beleza. Nós ficamos aqui no artigo 294 e é dele que vamos iniciar esse bloco. O que nós podemos observar? Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Preste atenção. Preste atenção. Veja que a entrega da habilitação ou da permissão, em regra, após o trânsito em julgado da condenação, a autoridade judiciária vai determinar que o indivíduo entregue esse documento em até 48 horas. Lembra desse prazo. Só que, durante o inquérito, durante as investigações, já pode ser determinado por quem, pessoal? Já pode ser determinado pelo juiz também, ó, não pelo delegado, mas pelo juiz, tá certo? A suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, tá bom? Beleza? Então, o delegado representa, por exemplo, e aí o juiz pode decretar a suspensão, ainda antes do trânsito em julgado. O cara não foi condenado ainda em trânsito em julgado, então ele pode sim, tá certo? Perder, ele pode ter essa suspensão, ainda que não haja aí o trânsito em julgado. Belezinha? Tranquilo? Show de bola? Então, galera, lembra? Quem é que vai requerer? Quem vai requerer, ó, a autoridade policial ou o Ministério Público, tá? Na verdade, a autoridade policial representa, né? E o Ministério Público requer, tá bom? Esse é o termo mais correto a se utilizar. Mas quem é que suspende? É o juiz. Então, o juiz poderá suspender, tá certo? Tranquilo? Então, bem bacana aqui, direto ao ponto, não tem problema. Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou medida cautelar, ou da que indeferir o pedido, ó, ou da que indeferir
o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito sem efeito suspensivo, tá? Então, pessoal, de todos esses pedidos, né? Se não for acatado o pedido, por exemplo, do MP, ou se foi acatado o pedido, o indivíduo que se sentiu prejudicado pode entrar com recurso. Que recurso é esse, pessoal? Lembra? É o recurso, ó, em sentido estrito, é só o nome que você tem que memorizar. Sentido estrito. Precisa estar pesquisando o que é sentido estrito, não. Tá? Recurso sentido estrito, sem efeito suspensivo. Então, não suspende o ato processual. Tá bom? Vamos lá. Tranquilo até aqui? Bacana? Dá uma respirada, dá uma aliviada. Pessoal, Código de Trânsito Brasileiro não tem mistério, tá? Mas a gente tem que fazer uma pegada, a gente tem que ir numa pegada, um ritmo legal, tá bom? Para conseguir internalizar todo o conteúdo, tá bom? Então, tô detalhando, a gente faz a leitura, depois faz a análise, depois faz os grifos, depois traz para vocês, pela minha experiência, tá? De vários anos aí como professor e como concurseiro, pessoal, do que as bancas mais gostam de cobrar, tá bom? Então, por exemplo, aí banca certo e errado, né? Nós temos algumas pegadinhas no que diz respeito a alguns termos aqui, alguns prazos, que a gente já viu vários prazos aqui, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, que pode vir na tua prova. Não é bicho de sete cabeças, agora tem que ter dedicação, tá? E comprometimento para, ao máximo, internalizar todo esse conteúdo, beleza? Então, vamos lá. 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou proibição de se obter a permissão ou habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente, tá? Então vamos lá, pessoal, ó. Houve aqui, já houve, né? Já houve a suspensão ou a proibição de se obter a carteira ou a permissão. Beleza, já aconteceu. E aí, quem é que determina isso? É o juiz, a autoridade judiciária. Ele tem que comunicar a quem? Olha aí, ó. Será sempre comunicada, então, a obrigatoriedade, sempre comunicada, tá? Pela autoridade judiciária. Então, o juiz vai comunicar ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Então, ó, suspendeu ou proibiu, o juiz avisa ao CONTRAN e a autoridade judiciária do estado correspondente daquele indivíduo, onde ele é domiciliado ou residente. Tranquilo? Então é obrigatório o juiz avisar, o juiz informar acerca da suspensão ou proibição. Tá bom? Beleza? Então tranquilo. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto nesse código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Então vamos lá. O réu é reincidente na prática de crime previsto nesse código. Então tem que ser, pessoal, ó, tem que ser reincidente no crime de trânsito, tá? Trânsito. Então ele cometeu um crime de trânsito, depois cometeu outro crime de trânsito, tá? Então cometeu um crime de trânsito, foi condenado, transitado em julgado, cometeu outro crime de trânsito dentro daquele interim que a gente vê no Código Penal, tá? Considera-se a reincidência, beleza? Então, ó, lembra, reincidente quando na prática de crime previsto nesse código. O juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação, sem prejuízo das demais sanções, tá bom? Então, o juiz já vai aplicar aqui, tá? De pronto aqui, a suspensão da permissão, tá certo? Sem prejuízo das demais sanções. Tranquilo? Aqui ele nem fala da proibição de se obter. Por quê? Porque deduz que ele já tem nesse caso. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto do parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo, ó, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Galera, multa reparatória, meu amigo, isso aqui, ó, é dinheiro,
tá? Penalidade de multa. Veja que nós temos a penalidade de multa sendo aplicada aqui também. Não é multa, não é multa que tu vai levar no carro, não. Que o código também fala, não. Aqui é dinheiro, tá? Valor pecuniário, sendo redundante. Dinheiro, pecúnia. Então, pessoal, a penalidade de multa reparatória consiste no pagamento mediante depósito em favor da vítima ou seus sucessores de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, tá? Então, preste atenção. Imagina que o indivíduo lá, ele atropelou um cidadão que estava passando ali no meio da rua, causou uma lesão corporal de natureza, uma lesão corporal culposa, em direção de veículo automotor, tá bom? Pode haver uma multa reparatória ali para aquele indivíduo que causou a lesão pagar? Pode. E ele vai pagar em favor de quem? Em favor da vítima. Em favor da vítima. Ou seus sucessores, se você imagine que você atropela e mata esse indivíduo. Você pode pagar essa multa reparatória em favor da vítima, se estiver viva, ou seus sucessores. Tá bom? Seus herdeiros. Né? E ele traz aqui, ó, a multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Então, imagina que no processo houve um prejuízo por conta do seu crime cometido no trânsito, houve um prejuízo lá, tá? De 10 mil reais. Vamos colocar 10 mil reais. Né? Houve um prejuízo de 10 mil reais. Beleza. Não pode o juiz instituir, interpor uma multa reparatória de 10.001 reais. Não pode. Porque a multa reparatória será sempre, não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado. Então, será sempre igual ou inferior ao valor demonstrado como prejuízo. Isso é lógico, tá? Mas ele traz aqui no código para você não se confundir. Mas é algo lógico, né? Mas aqui, ó, aplica-se a multa reparatória o disposto nos artigos 50 a 52 do Código Penal. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Tá certo? Beleza? Então imagina, ó, imagina que já houve uma reparação civil na esfera civil, tá? Na esfera civil já houve uma reparação civil. Então você vai levar, você também vai ser condenado a pagar uma multa aqui, só que você deduz do que você já pagou lá na civil, tá certo? Senão você está pagando duas multas reparatórias, tá certo? Aí não faria sentido. Vamos lá. Artigo 298. Artigo 298. O que é que nós temos aqui no 298, professor? São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Aí ele fala, primeiro, com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, tá? Então, isso aqui sempre vai agravar a pena. Primeiro, dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Segundo, utilizar veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas, tá? Então, que sempre vai agravar. Tá com veículo sem placa, sempre vai agravar. Matou alguém, por exemplo, né? Matou alguém, ó. Vamos lá. As penalidades dos crimes de trânsito. Matou alguém. Você não está embriagado, você não estava acima do limite estabelecido, tá certo? Mas você matou alguém na direção de veículo automotor de maneira culposa, por imprudência, negligência ou imperícia, por alguma situação específica. Matou o indivíduo, mas você está sem placa. A placa a placa seria capaz de interferir no dano que foi causado? Não, né? O que a placa tem a ver com atropelamento? Nada. Mas, veja bem, como você estava sem placa, pessoal, isso aí vai ser um agravante. Ainda que não tenha relação direta com o fato que ocorreu, mas será um agravante. Então, veículo ó, sem placa, com placa falsa ou adulterada, nós temos o que, pessoal? Circunstância agravante. 3. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Mesma coisa. Imagina que você seja um exímio motorista. Você é o melhor de todos. Só que você não tem, ó, você não tem CNH. Ou você também não tem a permissão
para dirigir. Nesse caso, o que acontece? Também vai ser um agravante. Ainda que você seja o melhor motorista do Brasil, tá bom? Mas é um agravante. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo, tá? Galera, agora aqui cuidado, porque quem pode mais, pode menos. Quem tem categoria D, no meu caso, eu sou habilitado categoria D, você tem permissão também para dirigir a categoria B, por exemplo, tá? Então é quem está com categoria diferente e não cabe a essa categoria diferente uma categoria inferior. Por exemplo, eu tenho categoria D. Se eu tivesse só D, não poderia andar de moto, por mais que moto seja A, que já é outra classificação, entendeu? Minha carteira é AD, porque quando eu trabalhava no Corpo de Bombeiro Militar, né, eu era motorista lá. Então eu tirei a D, tá? Eu tirei a carteira D justamente para entrar nessa função de motorista. Beleza? Então veja, pessoal, se você está com a carteira de motorista aí de categoria diferente da do veículo, também vai haver o quê? Vai haver um agravante. O que mais, professor? Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Olha outra circunstância agravante. Meu amigo, imagina que você é um motorista de um ônibus escolar. Cometeu um crime de trânsito, cometeu infração de trânsito, em decorrência do serviço ali, você está ali no serviço de transporte, você também vai pegar uma agravante, tá bom? Beleza? Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Então, utilizar veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento de desacordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Tá bom? Então, utilizando o que, pessoal? Equipamentos adulterados, tá? Equipamentos adulterados. Ou então características adulteradas, tá certo? Então, isso aí também vai interferir. Por exemplo, você comete um crime de trânsito numa moto e a moto tá com um cano diferente, né? Aquele povo que bota aqueles canos turbal, né? Quando eu trabalhava na PM, eu também já trabalhei na PM como soldado. Hoje, para quem não me conhece, né? Eu sou cadete da Polícia Militar, mas já fui soldado também. E, meu amigo, quando eu tava no blitz, que eu vi um indivíduo com aquela moto, com aquela zoada ali, eu fazia questão de parar, de prender a moto. Por quê? Porque aquilo, ninguém aguenta aquilo ali, tá certo? Então, se aquele cara vai lá e mata alguém com aquela moto, por mais que aquele cano não tenha contribuído em nada com a morte, mas o fato dessa adulteração já vai causar o quê? Um agravante perante o CTB. E por último, sobre faixa de trânsito temporária, sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres, tá? Então, sobre faixa de trânsito temporária ou permanente, beleza? Então, artigo 299 e 300 vetado. E para a gente encerrar esse bloco, tá? Blocos aí, né, que a gente consegue abordar vários pontos interessantes. Para a gente encerrar aqui, ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá prisão, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Então, vou cortar aqui, nem vai entrar prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Se prestar pronto e integral socorro à vítima. Tá bom? Galera, o que é isso aqui? Imagina que você comete um crime, tá? Um acidente de trânsito, tá? Um acidente de trânsito resultou vítima. E geralmente a pessoa tem medo, né? Vai embora, porque, pô, ninguém vai pro trânsito, pessoal, em tese, para cometer crime. Então foi um acidente, resultou uma vítima, você bateu em alguém, essa pessoa caiu no chão. Se você for lá e prestar pronto integral socorro à vítima, pronto integral socorro à vítima, tá? Nem que o delegado queira, ele não pode te prender em flagrante.
e nem exigir fiança. Por quê? Porque a própria lei diz que quem presta integral socorro à vítima, no caso de acidente de trânsito, não é querer atropelar, não. Acidente de trânsito, não se imporá prisão, não se exigirá fiança, nem se imporá prisão em flagrante. Tranquilo? Show de bola? Então, ó, encerramos aqui a parte preliminar. Na próxima parte, a gente já vai para os crimes em espécie, tá? Os crimes propriamente ditos. Aí, tamo junto. Até o próximo bloco. Valeu! Fala, galerinha, show, né? Tamo junto. Professor GD na área. Nós vamos o que agora, pessoal? Vamos para as partes mais interessantes ainda, né? Que são as partes aqui dos crimes, beleza? Gosto muito de trabalhar esse tópico aqui dos crimes com vocês. Por quê, pessoal? Porque muita gente confunde alguns aspectos dos crimes com aspectos do Código Penal, tá? A gente vai pegar toda essa diferença, beleza? Que eu vou trazer em sala. Você que chegou agora aqui na live, pessoal, nesse nosso mega evento, né? As operações relacionadas aí, por exemplo, a PRF, você que quer ser o próximo policial rodoviário federal, tá? Vem concurso gigante por aí, tá perto, tá? O último concurso aí já tá com um tempinho que aconteceu. Então você precisa se preparar aqui com os melhores. Você precisa se preparar aqui com o Objetivo Concurso, tá? O curso preparatório mais completo para o teu concurso. Vamos seguir lado a lado aí rumo à aprovação. Tranquilo? Não esqueça também de nos seguir nas redes sociais. E você, pessoal, deixa seu like aí nesse vídeo. Tamo junto. Muito obrigado aí pela participação de todos. E olha, enquanto eu vou rodando aqui a aula, fala aí no chat, por favor, de onde você está falando, qual é a sua cidade, tá certo? E se você vai fazer exatamente esse concurso da PRF ou outro concurso que caia, que é cobrado também, o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Estamos trabalhando um tópico super importante, que são os crimes de trânsito, beleza? Então, já vamos aqui agora para a nossa primeira aula. Vamos lá! Fala, galerinha, show do Objetivo Concursos, professor GD na área, e a gente vai estudar dentro do CTB agora os crimes em espécie, tá? Pessoal, aqui, ó, aqui a gente falou de parte especial em geral, tá? Que é a parte que fala dos crimes. Só que aqui é o que a gente chama de parte especial propriamente dita, tá? Então aqui é o núcleo da parte especial, onde ele vai falar realmente dos crimes, tá? Então aqui, propriamente dita, é a parte especial, tá? Ele vai trazer aqui os crimes propriamente ditos, beleza? Tranquilidade. Então vamos analisar de um a um aqui com a máxima tranquilidade possível. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui, professor? O crime, pessoal, do artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Galera, veja que não é praticar homicídio na direção de veículo automotor. É homicídio culposo. Porque se tu pega o carro e joga para cima do teu inimigo porque tu quer matar ele, não entra no CTB. Vai lá para o artigo 121, homicídio, tá? O CTB ele fala apenas quanto ao homicídio culposo, tá? Então vou botar bem claro aqui, ó. Vou até dar um destaque. Culposo na direção de veículo automotor, tá? Então olha as penas aí, pessoal. São penas leves, claro, né? São penas bem leves aí, ó. Pena de detenção de 2 a 4 anos, detenção de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tá bom? Então veja, pessoal, que aquela suspensão, aquela proibição, ela já vem embutida, né? Ela já vem embutida aqui dentro do preceito secundário do crime, tá? Que é a parte relacionada às penas, tá bom? Então, ele vai trazer aqui no CTB a parte relacionada ao crime, que é o preceito primário, mas também sem deixar de lado a parte aí relacionada ao preceito secundário, tá bom? E aí ele já traz a suspensão, além da pena privativa de liberdade. Tranquilo? Então já se acostume aí com essa pegada. Professor, mas eu tenho que decorar, eu tenho que memorizar a pena. Meu amigo, a banca pode cobrar, mas é uma covardia muito grande das bancas que cobram pena, tá? É uma falta de preparo muito grande da banca estar cobrando pena, tá bom?
pega pelo menos o que é detenção, o que é reclusão, tá certo? Que aí você já vai ter um bom parâmetro para questões. Mas 99,9% das questões vêm relacionadas ao crime propriamente dito. Vai falar que crime aqui também comporta a modalidade dolosa. Aqui não vai comportar a modalidade dolosa, só a culposa, no 302. Tá bom? E aí ele traz, ó, o homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente. Vamos lá. Então, cuidado. Uma coisa são as agravantes genéricas, que a gente viu no bloco anterior. Ali vale para qualquer crime de trânsito. Outra coisa são essas agravantes específicas, para determinados crimes. Então, a gente está estudando agora crime a crime. Então, nós vamos ver agravantes específicas, beleza? Então, ó, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, primeiro, não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Então, meu amigo, não tem CNH, não tem permissão, já vai ter aumento de 1/3 à metade. De 1/3 à metade. O que mais? Praticá-lo em faixa de pedestres ou calçada. Então, praticou o homicídio culposo, faixa de pedestre ou calçada, também tem aumento de pena. Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente, tá? Então, deixou de prestar socorro, porra, matei alguém, desculpe o palavrão, matei alguém, não vou prestar socorro. Opa, olha aí, o que acontece? Nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho uma agravante, tá bom? Aqui do homicídio culposo. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros, tá? Então, lá o motorista de determinada empresa de ônibus, culposamente, claro, em direção de veículo automotor, mata alguém. Nesse caso, pessoal, o que acontece aqui? Ele entra, tá, no 302 com a agravante, né? Com esse aumento de pena, tá bom? Já embutido aí dentro da sua sentença. Beleza? E aí o inciso 5º foi revogado pela Lei 11.705, a Lei Antigona, né, 2008, tá? Vamos lá. Se o agente conduz veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Vamos lá, pessoal, ó. Vamos lá. O que acontece? Ó? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, que foi revogado, e o 3º, tá? Então, nós temos aqui, ó, vou botar bem claro aqui, ainda vou botar de vermelho. Nós temos, pessoal, essa primeira aqui, o homicídio culposo na direção de veículo automotor simples, modalidade simples. Nós temos aqui no parágrafo 1º o aumento de pena, e nós temos no parágrafo 3º relacionado à qualificadora. Tá bom? Por quê? Porque aumenta já de reclusão de 5 a 8 anos. Então sai de detenção, tá? De 2 a 4 e vai de reclusão de 5 a 8, tá bom? Sai de 2 a 4 detenção, vai para reclusão de 5 a 8 aí, tá? Dentro da qualificadora. E aí também tem a suspensão ou proibição de dirigir, suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tá bom? Então, esse é o delito, pessoal, relacionado ao crime de quê? Ao crime de homicídio culposo em direção de veículo automotor. Então, não esquece, pessoal, isso aqui cai muito, sobretudo o 302. Cai muito em prova isso aqui, tá? Próximo crime, pessoal, ó. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Meu amigo, aqui a mesma coisa a mesma coisa do artigo relacionado ao 302. Aqui não vai comportar a modalidade dolosa, somente culposa. Vou dar um exemplo. Você está andando aqui no veículo, tá? E aí você, por negligência, imprudência ou imperícia, você pratica uma lesão corporal culposa em alguém. Você está andando aqui, não prestou atenção, foi imprudente, bateu na perna de alguém, gerou uma lesão corporal culposa. Isso é um crime de trânsito,
Beleza? Isso é um crime de trânsito. Agora, se você quer lesionar o teu vizinho, rapaz, meu vizinho tá ali na faixa de trânsito. Eu vou dar só uma batidinha nele, eu não quero matar, eu só quero lesionar ele. Vou dar só uma batidinha, aí você vai lá no carro, ó, dá só uma encostadinha nele. Ele cai, ele tem uma lesão corporal. Isso é o que? É crime de trânsito? Não. Aí vai para o artigo 129 do Código Penal Brasileiro, porque houve a figura do dolo. Se houver dolo, não cabe aqui lesão corporal e nem um homicídio. Aqui é só se for culposo, tá bom? Beleza? Professor, eu quero matar o indivíduo. Eu estou no meu carro. Eu atropelei ele, mas ele não morreu. E aí, eu vou responder pelo quê? Você vai responder lá pelo artigo 121 do Código Penal, na tentativa de homicídio, tá? Porque você queria matar e não conseguiu. Então, cuidado. Aqui, pessoal, é só quando for modalidade culposa mesmo. E ele entra, ó, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aumento de pena, aumenta-se a pena de 1/3 à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Tá? Parágrafo 2º, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então vamos elencar isso aqui, tá? Vamos elencar isso aqui, ó. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tá? Nós temos o que aqui, pessoal, ó? Dentro, eu vou até dar uma apagadinha aqui, né? Fica mais visualmente aqui mais legal para vocês, ó. Então eu tenho aqui, pessoal, no caput do artigo, eu tenho, ó, a lesão corporal culposa simples. Eu tenho também, pessoal, aqui o aumento de pena. Veja que não muda a pena base, só muda a porcentagem do que já existe. Então não vai mudar a pena base, vai continuar sendo detenção, tá? Então, ó, aumento de pena. E no parágrafo 2º, a pena privativa de liberdade vai ter a sua qualificadora. Qualificadora. Tá bom? Então, ó, 303, caput, simples. Parágrafo 1º, aumento de pena. Parágrafo 2º, qualificadora. Tá? Então, ó, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras. Se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada, ó. Então, ó, capacidade psico alterada, tá? Em razão de influência de álcool, né? Em razão de influência de álcool ou outra substância psicoativa, tá? Ou outra substância. E se do crime resultar, tá? E se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tá? Então, ó, estamos falando de lesão corporal, natureza grave ou gravíssima. Beleza? Então, pessoal, aqui são as qualificadoras, tá? Resultantes aí do que discorre, do que nos traz o parágrafo 2º. Tranquilo? Vamos para a próxima, então? 304. O que é que traz, o que é que diz, professor, o artigo 304? Então, vocês já estão feras no 302. E aqui não... Pessoal, para você internalizar um conteúdo, não precisa ficar dando maçada, enrolada, não. É direto ao ponto. Objetividade. Não tem mais tempo para o aluno passar horas e horas vendo teorias da inutilidade, coisas que não vão cair na prova. É objetividade. Quando tiver que aprofundar, a gente vai aprofundar. Tá? Quando tiver que ser, ó, é isso que vai cair, é a letra da lei, é esse entendimento da letra da lei, a gente vai trazer para vocês. Tá? Então não tem mais tempo, pessoal, para estar com uma extensão desnecessária. Tá? Então, nós temos que fazer o quê? Temos que fazer bem dentro do que deve ser feito e não dentro de um universo de teoria que nunca vai ser cobrado em prova, tá bom? Então o material ele tem que ser objetivo, assim como o nome aqui, tá? Do melhor curso preparatório. Então vamos lá. Artigo 304 fala o seguinte, ó: deixar o condutor do veículo
na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Então vamos lá. Deixar de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio. Então, antes eu quero trazer as duas condutas, né? O 304 ele traz duas condutas, que é quando você deixa de prestar o socorro ali, tá? Você deixa de prestar o imediato socorro à vítima. É um crime específico do 304. Deixou de prestar imediato socorro, ou você não podendo prestar, porque às vezes você atropela uma criança. Então você bate ali numa criança. Não estou falando que ela vai morrer ou não, mas culposamente você bateu numa criança, a criança caiu ali, se machucou, tá? E aí você não vai prestar socorro. Por quê? Porque a população se revolta. Se você descer do carro, meu amigo, vai ser linchado, tá? Então existem situações assim também, beleza? Então, nesse caso é o que? É uma causa justificável, né? Porém, você vai ficar inerte? Não, não vai ficar inerte, porque senão todo mundo dava essa desculpa, né? Ah, eu não parei porque senão ia ser linchado. Você vai fazer o quê? Você tem que solicitar auxílio da autoridade pública. Então, meu amigo, o que que acontece? O que que acontece? Você cometeu o acidente, o acidente aconteceu, deixou de prestar socorro, entra no 304. Não podia prestar socorro, mas ainda assim não avisou a autoridade competente para tomar as providências, também entra no 304, tá? Nas duas hipóteses. Então, nas duas hipóteses aqui, tá? O chicote vai estralar nas tuas costas, beleza? Então, é crime. Então, ó, detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Por exemplo, pessoal, se nesse acidente você gerou, por exemplo, aqui, ó, detenção de 6 meses a 1 ano. Se nesse acidente aqui, pessoal, você gerou, por exemplo, uma lesão corporal, tá? Que já é mais grave, é 6 meses a 2 anos, então eu aplico a lesão corporal. Eu aplico o homicídio. Imagine que você passa por cima da criança, mata ela culposamente na direção de veículo automotor. Aí você vai aplicar o quê? Você vai aplicar o 302, que é mais grave, com aumento de pena, porque você deixou de prestar socorro, tá bom? Então, olha que interessante. Você tem que linkar, às vezes a mesma situação pode se adequar a vários fatos. Então, você tem que linkar pelo princípio da especialidade do próprio direito penal de maneira geral, você tem que linkar o que é mais específico para aquele caso concreto, tá bom? Então vamos lá. Parágrafo único. O que é que traz o parágrafo único? Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor de veículo, ainda que a sua missão seja suprida por terceiros ou se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves, tá? Então, meu amigo, ó, imagina o que que acontece aqui muito, tá? A omissão foi suprida por terceiro. Então, o cara lá bateu na criancinha, a criancinha caiu no chão, já chegou gente ali ajudando, e aí você vai embora, ó. Não, eu me omiti, aí depois você vai dizer, ah, eu me omiti porque já tinha gente ajudando. Não. E o que é que ele diz aqui, ó? Incide nessa mesma pena o condutor que, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiro, se omitiu. Ele viu que alguém ajudou, ele caiu fora. Você vai responder. Por mais que tenha alguém ajudando, desse vai ajudar, vai prestar socorro. Tá bom? Ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então imagina que bateu ali no indivíduo, houve só um pequeno ferimento, ferimento leve, você não quis parar para prestar socorro. Ah, aquilo ali foi uma besteira. Só passei por cima do dedinho dela, com o carro. Ainda assim, o que acontece? Você vai responder, tá bom? Por quê? Porque há uma obrigação por parte do motorista de prestar esse socorro aí, tá? À vítima do acidente. Vamos passar para frente, né? Dá tempo ainda ver aqui o 305. Afasta, isso aqui não está caindo em prova, justamente por esse questionamento aqui, tá? Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuído, tá bom? Não tem sido muito cobrado, tá? Devido ao questionamento, mas está aqui o 305. É quando você afasta-se, tá? Do veículo, você afasta-se, né? Do local do acidente
para fugir à responsabilidade penal ou civil. Galera, aqui não é deixar de prestar socorro. Deixar de prestar socorro é a 304. Você bateu em outro veículo e aí para não pagar o outro veículo você fugiu. Então você fez o quê? Afastou-se, tá? O condutor do veículo do local para fugir à responsabilidade penal ou no caso do meu exemplo, civil, né? Dinheiro que lhe possa ser atribuído. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tranquilidade? Belezinha? Então, fechamos aqui mais um bloco. Tamo junto. Até a próxima aula. Valeu. Pessoal do YouTube, fica comigo, tá? Fica comigo, porque ainda temos mais um bloco para debatermos aqui dentro dos crimes de trânsito, beleza? Então, você que chegou agora, pessoal, seja muito bem-vindo. A gente está iniciando com tudo aqui, né? Na verdade, retornando aqui na parte dos crimes do Código de Trânsito Brasileiro, trazendo para vocês toda a sistematização referente a esse tema, tá bom? Então, CTB não será um problema aqui pelo objetivo concurso, não será um problema na tua prova. Tranquilo? Ó? Já estamos aqui, pessoal, debatendo vários tópicos importantes do CTB, tá? E trabalhando artigo por artigo, tá certo? Nós temos aqui, dentro da matriz também, você que ainda não é aluno do objetivo concurso, nós temos uma matriz CTB do zero, ponto a ponto, artigo por artigo, tá bom? Com comentários onde cabe comentários, com um direcionamento específico, onde você precisa ser mais objetivo. Então, isso aqui, pessoal, para te preparar, para fazer com que você vire uma máquina de ser aprovado, de ser aprovada. Tranquilo? Então, vamos para o nosso último bloco desse encontro, tá? Magnífico aqui com vocês. Então, vamos lá. 3, 2, 1, galerinha, começando mais um bloco e vai. Fala, galerinha, show do Objetivo Concursos, mais um bloco aqui com vocês, tá? Trabalhando o nosso querido CTB, continuando de onde paramos no bloco anterior, falando dos crimes em espécie, tá? E qual foi o crime que a gente parou aqui, professor? Nós paramos, no 306, crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Meu amigo, esse crime aqui, eu acho que é um dos crimes mais cometidos pelos brasileiros, tá? É um dos crimes mais cometidos pelos brasileiros, tá bom? Em geral. Que tem de gente aí, pessoal, que sai de moto, de carro, tá? Embriagado, às vezes tomou dois copos, tá ali de boa, tô de boa, tô tranquilo. Você vai cair aqui e você vai responder, tá certo? Por quê? Porque, meu amigo, para você entrar no limite aceitável para o crime, praticamente é uma balinha de cerveja, ou uma balinha de alguma cachaça, tá bom? Tomou um copinho de cerveja, ou dois, você já vai passar aqui desse limite. Então, é uma margem bem pequena para considerar se está embriagado ou não. Tá bom? Então, isso aqui é certo ou errado? É certíssimo. Quantas pessoas morrem no trânsito por irresponsabilidade? Tá bom? Então, vejamos. O que é que eu quero que vocês peguem para a prova? Os limites. Não se esqueça de que, para se configurar o crime, eu tenho que ter um limite específico de alcoolemia. Tá? Aqui não é tolerância zero, não. Tolerância zero é para a infração penal. Para a infração penal é tolerância zero. Para configurar o crime, não é tolerância zero. Eu tenho que ter um limitezinho pequeno, tá? Mas tem um limite aí para que seja configurado o crime. Então vamos entender. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tá? Então, as condutas previstas no caput serão constatadas por... Então, como é que eu vou constatar que o cara tá bêbado para a esfera criminal? Como é que eu vou constatar que ele tá bêbado para a esfera criminal? Lembra disso aqui é só decoreba, pessoal. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool
por litro de ar alveolar. Tá bom? Beleza? Então, ó, lembra, igual ou superior, tá? Igual ou superior ao que, pessoal? A 6 decigramas de álcool, tá? De álcool por litro de sangue. Ou igual ou superior a 0,3 miligrama, tá? Vou botar ml aqui, que mais é miligrama aqui, tá? Só para você ter como base aqui para a prova, tá certo? De que, pessoal? De álcool por litro de ar alveolar, tá? Aqui é litro de sangue e aqui é litro de ar alveolar. Isso aqui é o que, pessoal? O etilômetro, aquele assopro lá, ele vai medir o que? Isso aqui, ó. Tá? Então, ó, você assoprou lá o bafômetro, como é conhecido. Deu superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de alveolar, já era, crime, tá? Eu, quando trabalhei de soldado da Polícia Militar, eu fiz muito isso aqui, meu amigo, que eu era do pilotão de trânsito. Então, fazia era muito. Teve um cara lá que foi por um triz aí, tá? Ele não responde por crime. E aí, o que que acontece? Muitas provas colocam 3,4, né? 0,34. Mas esse 4zinho final é uma margem de erro do equipamento, tá? Tem nada a ver com a lei. Para a lei é 0,3, tá bom? Quando eu falar de litro por litro de ar alveolar, tá bom? Então lembra, 6 sangue, 0,3 ar, beleza? Lembra disso. Sinais que indiquem de forma disciplinada no CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora. Galera, não precisa nem o indivíduo fazer o etilômetro, fazer o bafômetro, tá? Se ele indicar sinais que está embriagado, também posso constatar e posso configurar o delito. O que é que a gente fazia? Quando ele faz a negativa do bafômetro, meu amigo, ali já é um crime. Ali, crime não, perdão. Ali ele já está cometendo infração, tá? E aí a gente pegava ele e levava para a delegacia. E o delegado lá via se ele estava ali como bêbado ou não, tá bom? Então era assim que funcionava. Então lembra, isso aqui cai em prova? Não cai não, isso aqui despenca em prova, tá certo? Por isso que eu estou dando essa ênfase para vocês. Parágrafo 2º. A verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, que é o famoso bafômetro, ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Então, eu lembro muito, né, com a questão de fazer o 4, né? Tem até um vídeo, né, na internet. Eu não tô bêbado, não. O repórter fala, pois faz um 4 aí. Ele diz, pô, me dê um papel e uma caneta. Mas na verdade é um 4 com a perna, né? Pra ver se tá bêbado ou não. Galera, quando você olha para uma pessoa, às vezes você fica na dúvida se a pessoa tá bêbada ou não. Mas às vezes você vê na cara que a pessoa tá bêbada, entendeu? Então esses são sinais, tá bom? São sinais, pessoal, ó. Então eu posso verificar que o indivíduo tá alterado, tá com concentração de álcool superior por teste de alcoolemia, que é o mais certo, tá? O mais garantido, mas também pode ser por toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, até um simples vídeo, tá? Tem um vídeo aí do cara cantando, né, no bafômetro, bebão. Então isso aí também é uma prova, tá? Prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, tá bom? Tranquilo? Então tudo isso, pessoal, são provas admitidas aqui pelo CTB. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado nesse artigo. Tranquilo. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Inmetro. Galera, ó, eu não posso inventar um aparelho e simplesmente começar a fazer o teste aí por esse aparelho. Não. Eu tenho que ter um aparelho homologado, tá? Homologado pelo Inmetro. Ou seja, foi testado pelo Inmetro. Aparelho que tem o quê? Que tem uma precisão correta. Tá bom? Precisão correta. Beleza. Então vamos lá agora para o próximo crime. Já falamos demais de alcoolemia, né? De álcool aqui. Tá certo? Vamos aqui para o próximo crime. Próximo crime 307. Violar
violar a suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento nesse código. Então, ó, nós temos vários fatores que podem levar o indivíduo à suspensão ou à proibição de se obter a permissão ou carteira nacional de habilitação. Agora, o que é que o cara faz? Ah, tô com a carteira suspensa, mas eu não tô nem aí. Eu vou pegar meu carro e vou dirigir. Aí ele comete o quê? Um crime. Existem situações lá na parte onde eu não estou tratando de crimes que vão implicar na suspensão da habilitação do indivíduo. Até aí tudo bem. Porém, se ele dirige o carro estando suspenso, ele comete o quê, galerinha? Uma infração administrativa, comete um crime. Comete um crime. Tá bom? Comete uma penalidade administrativa, comete um crime. Beleza? Então lembra disso aí. Então, ó, violou a suspensão ou proibição, cometeu o quê, galerinha? Cometeu um crime. Isso aqui é muito cobrado em prova. Se é crime, se é apenas infração administrativa. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de prazo idêntico de suspensão ou proibição. E aí vai dobrar, né? Vai dobrar praticamente o prazo, tá? Que foi aplicado inicialmente, tá? Da outra imposição adicional de idêntico prazo e suspensão ou proibição. Tá bom? Belezinha? Show de bola, né? Então vamos lá. O que mais, professor, a gente pode trabalhar aqui? Vamos para o nosso próximo crime, né? Próximo crime diz respeito ao quê, pessoal? Ó, e aí, ó, nas mesmas penas incorre o condenado que deixar de entregar no prazo de 48 horas, que a gente viu, né? A permissão para dirigir ou carteira de habilitação, tá? Então a gente viu aquele prazo inicial lá, em alguns, acho que uns 2 blocos atrás, 3, né? De 48 horas para entregar a carteira nacional ou permissão. Tem esse prazo. Não entregou em 48 horas, também vai incorrer nesse crime aqui do 307. Olha o 308, galera. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então aqui, ó, participação de corrida, disputa ou competição automobilística, tá? Ou exibição ou demonstração de perícia e manobra de veículo automotor. Fica aqueles caras que ficam se amostrando na moto, no meio da rua, pulando quebra-mola, levantando pneu. Isso é crime também, tá? Isso é crime também, pessoal. Que é o quê? Exibição ou demonstração de perícia e manobra de veículo automotor. Tá certo? Beleza? Aquele que ficam disputando corrida, o velho racha, é crime do 308, tá? Esse crime, pessoal, ele está onde? Ele está dentro do preceito secundário de detenção de 6 meses a 3 anos. Agora, olha que interessante. Isso aqui é quando, ó, quando não autorizada pela autoridade competente e gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, tá? Então, ó, esse crime tem que gerar essa situação de risco, tá? Se ele levantar o pneu, mas ele provar que não gerou situação de risco, não vai cometer o crime. Não vai ter. Ou então, se ele levantou o pneu, mas está autorizado pela autoridade pública, uma competição automobilística, uma competição aí de motociclistas, tá tranquilo também. Não vai cometer o crime. Tá bom? Então, lembra desses dois aspectos aí. Tá? Então, pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aí várias outras situações, ó, parágrafo 1º e 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos. Tá? Então, crime preterdoloso aqui, né? Ele queria só demonstrar uma manobra e acabou gerando uma lesão corporal. Então, crime preterdoloso. Então, o parágrafo 1º ele é uma espécie de quê, pessoal? Ele é uma espécie, e também o parágrafo 2º. São espécies de qualificadoras. Qualificadoras. Tá? Então, ó, se da prática do crime previsto no caput resultar a morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, reclusão de 5 a 10 anos. Tá? Então, são qualificadoras que nós temos aí dentro
tipos penais. 309, tá? Estamos quase encerrando aqui. 309, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, tá? Então, pessoal, o que é que nós temos aqui? Eu quero falar, tá? Eu quero falar da diferença básica entre o 309 e o 310. Meu amigo, isso aqui é muito interessante, tá? Beleza? Galera, perigo abstrato é quando o risco é absolutamente presumido por lei, bastando a violação da norma. Qual a diferença de perigo abstrato para perigo concreto? Perigo abstrato é o crime do 310. Perigo concreto é o crime do 309. Então, sempre que a questão trouxer gerando perigo de risco, é um crime de perigo concreto. Por quê? Porque eu tenho que demonstrar efetivamente que ele estava gerando perigo de risco. E o que é um crime de perigo abstrato? Ele não vai falar esse termo gerando perigo de risco. Por quê? Porque esse risco gerado já é presumido. Então não preciso provar que ele estava gerando perigo de risco. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tá? Vamos lá. Perigo de dano, perdão. Então, ó, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassar o direito de dirigir. Belezinha. Então vamos lá. Se você dirigir o seu veículo em via pública, tranquilo, sem gerar nenhum perigo de dano, você está lá direitinho, mas foi pego por uma blitz, não vai ser crime. Você não gerou perigo de dano, mas você vai responder administrativamente. Só vai ser crime se a autoridade provar que você estava gerando perigo de dano, fazendo manobras arriscadas e etc. Tem que provar que estava gerando perigo de dano. Então, é um crime de perigo concreto. Porque precisa, ó, eu preciso, tá? Eu preciso provar, tá bom? Já o 310, ó, permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde físico ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então vamos dar um exemplo básico. Tu entregou o veículo para uma pessoa não habilitada, tu cometeu um crime. Ainda que essa pessoa dirija tudo certinho, mas tu já cometeu um crime. Por quê? Porque aqui é um crime de perigo abstrato, tá? Então, ainda que a pessoa que tu entregou o veículo dirija perfeitamente, não seja pego por blitz, por nada, mas você cometeu um crime. Tá? Então, tá aí a diferença do 309 para o 310. 309 é de perigo, ó, abstrato. Não precisa provar o dano, o perigo de dano. Tá? 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque, etc. Tá? Bem tranquilo, 311, autoexplicativo, né? Transitar com velocidade incompatível nas proximidades desses locais aqui, tá bom? E aí você memoriza, ó. Você memoriza. Escola, hospital, estação de embarque, desembarque de passageiro, logradouros estreitos, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, tá? Se é gerando perigo de dano, é um crime o quê, pessoal? De perigo concreto. Eu tenho que gerar, tá? Eu tenho que... Esse concreto saiu feio, né? Eu tenho que provar, tá? Concreto. 26. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, só com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial, processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Imagina, pessoal, a fim de induzir a erro policial, perito ou juiz. Então, houve ali um acidente, aí você muda, puxa a moto um pouquinho para cá, dá uma resinha no carro, faz um cenário lá para dizer que o cara é que estava errado e não você. Isso é inovar artificiosamente com o fim de induzir a erro agente policial, perito ou juiz. É um crime também. Tá bom? Beleza? E aplica-se esse artigo ainda que não indiciados, ó. Ainda que não indiciados, tá? Então, ainda que você não seja indiciado especificamente para aquele delito, aplica-se o crime do 312. E para encerrar, para os crimes relacionados, ó,
nos artigos 302 ao 312 desse Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade. Então, ó, onde houver a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, de acordo com o artigo 74 da Lei 9.099, o GCRIM, tá? Eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter uma prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas em uma das seguintes atividades. Ele trata aqui as atividades, ó. Trabalho aos fins de semana, tá? De equipe de resgate no Corpo de Bombeiro em unidades em atendimento à vítima de trânsito. Isso aqui é para tu ver a bagaceira que o trânsito faz, né? Trabalham em unidades de pronto-socorro de hospitais que recebem vítima de trânsito, de acidente politraumatizados. Trabalham em clínica e instituição especializada de recuperação de acidentado de trânsito. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítima de acidente de trânsito, tá? Então, essa pena restritiva de direitos vai ser focada ali para você ver o resultado danoso dos acidentes de trânsito. Tranquilo? Tamo junto. Até a próxima aula, até o próximo bloco. Valeu! Fala, galerinha, show do Objetivo Concurso. Encerramos por aqui a nossa aula, tá bom? Então veja, mais de uma hora, quase 1h30 de aula aqui para vocês. Só quem é que entrega isso? Só quem entrega isso? Só o Objetivo Concurso, tá bom? Então tamo junto, pessoal. Muito obrigado, um abraço para todos vocês aí do chat, tá? Todos vocês que compartilharam, todos vocês que participaram do evento. Tamo junto. Conheça o Objetivo Concurso, conheça a assinatura do Objetivo Play. Eu tenho certeza que você vai conseguir impulsionar os seus estudos, tá? Conheça a plataforma e veja também os demais cursos que o Objetivo Concurso oferece. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tamo junto. We are dreaming.